E aí, galera? Eu me chamo Enzo e tudo começou aqui. Quando eu digo tudo, eu quero falar sobre um jogo que, ao mesmo tempo que tanto me encantou, me frustrou o mesmo tanto. Quando eu digo tudo, eu quero tentar entender como a mesma empresa que fez Halo pôde criar algo que gerou tantas divergências. Quando eu digo tudo, eu quero deixar aqui uma carta aberta de amor e ódio. Mas principalmente, quando eu digo tudo, eu quero falar sobre legado. Em 2014, fomos apresentados a uma bomba. As empresas de Halo e Call of Duty tinham acabado de se juntar por meio do contrato mais caro da história dos videogames para criar algo grandioso, Destiny. A proposta era inovadora, um MMO, FPS, com elementos de RPG, totalmente baseado e focado na obtenção do nosso queridíssimo e preciosíssimo loot. Automaticamente, a atenção da mídia foi completamente voltada para esse que, possivelmente, seria um dos maiores jogos da história. Será que ele foi? Será que ele é? Antes de a gente continuar nossa conversa, por favor, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cara, eu lembro exatamente quando esse jogo saiu e como foi mágico pra mim. Na verdade, pra todo mundo foi incrível, assim. Conhecer um universo completamente novo e com tranquilamente o visual mais incrível que eu já vi foi algo único. É impossível esquecer da cena que somos ressuscitados pelo nosso fantasminha e nos tornamos um guardião. Guardião. Olha para cima, guardião. Funcionou. Você tá vivo. Você não sabe por quanto tempo te procurei. Sou um fantasma. Na verdade, agora eu sou o seu fantasma. E você... Bem, você esteve morto por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexa. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. Eu me lembro dos vídeos do BRKC Edu e do David Jones mostrando as primeiras horas de jogo e de como o motor de uma nave estava completamente catatônico. O sistema de aviônica da nave está completamente catatônico. Mas posso recuperar as últimas transmissões. Eles conseguiram restaurar uma central de comunicações aqui. Descendo pelos túneis abaixo, deveríamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada então. Inclusive a palavra catatônico eu não ouço todo dia, hein? Eu me lembro também da nossa descoberta sobre um tal viajante e a era de ouro que ele trouxe para a humanidade, mas que agora sofria pelos novos perigos que seriam os decaídos, a colmeia, os Vex e os cabais. Infelizmente, mesmo com todo esse início e toda essa sensação de descoberta, não demorou muito para que os problemas aparecessem. Mas que história ou que relação não tem isso? Eu digo relação porque facilmente foi isso que nós criamos com a Band, como comunidade. O jogo lançou com uma campanha bonita demais e uma história boa, mas vazia. Personagens incríveis, mas com pouco desenvolvimento, como Zavala, a Ikora ou o Cage. Inclusive o porta-voz, que tinha muito potencial. Um conteúdo endgame desafiador, mas escasso. E um PVP completamente desbalanceado. Geralmente se espera de um jogo indie que depois do seu lançamento vá melhorando ao longo do tempo.
Mas esse não era o caso. Um jogo que custou mais de 500 milhões de dólares para ser feito tem que, no mínimo, sair com uma qualidade acima da média. A verdade é que o lançamento do primeiro Destiny foi conturbado, porque era para ele ter saído em 2013. Só que decidiram rebootar toda a história 3 meses antes do deadline. Então foi necessário o adiamento. Durante o nosso primeiro ano de jogo, tivemos uma experiência divertida, mas curta, e que deu uma respirada com as 2 primeiras expansões, Dark Below e House of Wolves. Na primeira, nós fomos apresentados a Eris Morn, top personagens do game, e enfrentamos Crota, um príncipe da colmeia. Na segunda, nós pagamos uma dívida a Mara Sov, rainha dos despertos, e enfrentamos Skolas, que queria se tornar o novo Kel dos decaídos. O que eu e todo mundo que jogou vai concordar é que Destiny renasceu das cinzas como uma fênix depois do lançamento da Taken King. Nós matamos a ninhada dele. Exterminamos o seu filho. E agora ele vem atrás de nós. O rei dos possuídos. Cara, que coisa inenarrável. Algo que pouca gente sabe é que a própria equipe do Diablo 3 se reuniu com o time da Band para explicar como eles poderiam melhorar o estado atual do game deles. O que eles compartilharam foi basicamente o mantra de todo MMORPG. Basta uma cutscene de 1 minuto e meio para te fazer voltar a jogar. E claro, um conteúdo com qualidade. A Taken King foi uma aula de superação para qualquer um que estivesse assistindo. A expansão trouxe história, desenvolvimento de personagens, mapas de qualidade e o mais importante, loot novo e útil. Uma coisa que eu não falei ainda é como que a atmosfera desse jogo é incrível pra mim. O fato de a gente nunca ter todos os detalhes da história na nossa frente durante o jogo pode ser frustrante. Ainda mais porque a gente tinha que acessar o site do Grimório pra estudar a lore. Mas ao mesmo tempo, é tipo a sensação de cosmic horror, assim, do Cthulhu, sabe? Mas não puxado pra parte do horror, mas puxado pra essa parte da incompreensão das magnitudes que nos permeiam. Tudo isso, é claro, se deve ao time de arte e de trilha sonora da Band, que sempre pensam e sempre vão pensar mais do que jamais os developers vão conseguir criar. Enfim, a Taken King aprimorou isso tudo e pela primeira vez no jogo, estávamos diante de um verdadeiro vilão. Um digno de nos enfrentar, ou quem sabe o contrário. A verdade é que na campanha principal, a gente sequer teve um vilão. A gente teve uma história linear, disfarçada de não linear, e que tinha um final que mais levantava perguntas do que dava respostas. Oryx era um dos 3 deuses da colmeia. Ele surge como uma ameaça em busca de vingança por aquilo que fizemos na Dark Below. Matamos seu queridinho filho Crota. Isso gera muito engajamento por parte dos players, na minha opinião. E foi a época que a comunidade mais cresceu, produziu conteúdo e as notas do game finalmente subiram da maneira que a Band estava esperando. Eu tenho até uma tatuagem do Papai Oryx aqui no braço. Não sei se vocês vão conseguir entender, cadê ele aqui. Não é das melhores, mas o que vale é a intenção. Um dia eu vou retocar ela, porque o pai aqui também é tatuador, então eu vou poder fazer em mim mesmo essa parada aí. Agora eu vou consertar essa parada aí. Porque, mano, o que acontece? A raid, que é um dos elementos mais importantes desse jogo, foi e é a melhor raid de todo o jogo pra mim. A Queda do Rei, ou King's Fall, tem tantos momentos e encontros tão únicos, fora que já me tirou risada demais, que pra mim ela é poesia que vai ficando mais catedrática a cada estrofe. Depois dessa explosão de sentimentos e de conteúdo, ficou claro pra todo mundo que jogava Destiny 1 que seria difícil outra expansão bater essa. E pra nos lembrar
que a mesma mão que afaga é a que bate, a Band lançou uma atualização gratuita em abril de 2016 que adicionava no jogo as infames loot boxes. Nessa época aí, muita empresa tentou ir para esse lado, mas o bom é que não seguiu assim. Em 2016 mesmo, tivemos a queridíssima expansão Rise of Iron, que serviu basicamente para nos relembrarmos de momentos importantes da nossa jornada, com o retorno de algumas armas que já eram consideradas clássicas. Não é mesmo, Galahorn? Sim, a Galahorn tem história desde o início dos primórdios. Só quem lembra que o Shur vendeu essa porcaria e nunca mais trouxe ela, e lembra que não foi comprado porque achava-se que bazucas naquela época eram terríveis, sabe? Quem tava lá sabe. A expansão nos apresentou também ao conceito dos Iron Lords e uma nova ameaça bem maneira chamada Siva estava vindo. É importante entender que a partir daí a Band sacou que o sentimento de nostalgia é algo completamente engajante e rentável. E aqui, antes da gente partir para a Joia da Coroa, eu quero frisar que o sentimento de Destiny 1 jamais será o mesmo que o de Destiny 2. Eu acho difícil tentar colocar isso em palavras, mas eu tenho certeza que se tu parasse um fã de Destiny na rua, ele ia concordar comigo. São jogos essencialmente parecidos, mas no que diz respeito ao tom, muito distintos. Em 2017, fomos presenteados com uma surpresa inusitada. Quando todo mundo achou que Destiny ia ser um daqueles jogos tipo WoW, que vai evoluindo e adicionando conteúdo com o passar do tempo, eles foram lá e anunciaram Destiny 2. E um 2 bem grandão. De início a gente ficou chocado com essa novidade. Afinal de contas, a gente não sabia o que pensar sobre todos os itens que a gente tinha farmado ao longo de todos aqueles anos que tínhamos passado e o que esperar desse jogo novo. Tudo foi por brejo. Suas coisas, minhas coisas, mas o mais importante, minhas Eu me lembro que eu e os meus amigos ficamos bem divididos quanto a isso. E eu acho que é um bom momento pra gente falar de amizade. Eu posso garantir que se não fosse por esse jogo, em momentos específicos da minha vida, eu teria surtado. Ele me ajudou muito a me conectar com alguns amigos na época da escola e também a criar novos amigos fora dela. De uma forma ou de outra, eu imagino que tu também tenha passado por momentos chatos na escola. Tô falando de bullying mesmo. E eu lembro que eu ficava tranquilo de saber que meus amigos estavam me esperando pra jogar Destiny quando eu chegasse em casa. Era tipo meu comfort place, assim, sabe? Na minha visão, é correto afirmar que esse tipo de jogo pode salvar vidas, ou pelo menos ajudar muitas delas. Bom, dito tudo isso, Destiny 2. E agora? A guerra acabou. E nós perdemos. Nós sabemos o que tem de ser feito. chegar juntinho no Gal, meter uma bala na testa dele e talvez bater um sanduba. No jogo passado, todo mundo viu que a Band aprendeu como deixar o jogo dela bom. Ela entendeu que um bom vilão pode fazer toda a diferença. E também que conteúdo e loot bom movem mundos. Uau, tão inspirador. Ah, e também vai ter uma porrada de espolhos! Aê, aí sim! Era claro pra mim que no lançamento do Destiny 2 eles sabiam exatamente o que fazer. A gente foi apresentado a um ótimo vilão chamado Gol. A narrativa nos prendeu de verdade porque ele foi capaz de roubar a luz do nosso deus morto, o viajante. E não só isso, nos fez perder nossos poderes pela primeira vez. O início desse jogo, cara, ele é de uma lindeza, assim, de uma melancolia, assim, mas tão bonito. Uma coisa assim tão bonita, cara, tão bonita. Também teve a morte do porta-voz, que foi extremamente triste. E foi mais triste ainda porque a gente não viu esse personagem se desenvolver da maneira que ele deveria. E o nosso deus, que aparentemente estava morto desde o colapso da Era Dourada, ele acorda, assim, cara. Ele termina com esse vilão de uma forma tão épica,
tão incrível. E foi muito irado esse recomeço, assim, pra nós, que já vínhamos do Destiny 1. E esse novo começo pros jogadores que estavam vindo de primeira, assim. Porque é muito mais atraente tu entrar num jogo que tá começando agora do que já entrar em um que tá chegando na sua 4ª ou 5ª DLC, né? O final também teve um pós-créditos que foi bem intrigante. Porque quando a gente vê que o viajante acorda, a gente também vê uma frota da treva ligando os motorzinhos e indo em direção à Terra. E o Destiny sempre foi sobre isso. Foi sobre essa luta entre luz e treva. E uma grande mudança de roteiro que a gente percebeu logo de cara com a narrativa do Destiny 2 é que a treva não eram os inimigos que a gente enfrentava no Destiny 1. Não eram os Decaídos. Não eram os Vex, não era os Cabal, não era a Colmeia. Na verdade, agora tinha uma presença física, misteriosa, sem rosto, sem nada, mas que esta, sim, era a verdadeira treva. O problema foi quando a gente percebeu que mesmo com tudo isso, com todo o aprendizado e com uma campanha maravilhosa, a Band tinha lançado de novo um jogo com pouquíssimo conteúdo. E o pior de tudo é que eles estragaram features que já eram boas. Como, por exemplo, a personalização de subclasses que a gente tinha no Destiny 1. A divisão das armas agora estava muito estranha. Era 2 armas primárias e uma pesada. E os mobs viraram completamente, assim, uma esponja de dano, sabe? Eles tinham que tomar muito tiro pra morrer. Foi bem triste, cara. Foi bem triste quando eu percebi o que tava pra acontecer. Porque eu senti... tá ligado? Eu senti que a Band ia nos fazer pagar de novo por 2 expansões meia boca, pra daí vir uma terceira e salvar o jogo. Pra mim tava óbvio desde o início, porque eles já anunciaram o Destiny 2 com 2 futuras expansões. E dito e feito, cara. Dito e feito. Eu nem quero me prender muito, comentar muito nessas primeiras expansões, mas a gente teve a Curse of Osiris, que serviu pra nos dar uma Ghost Shell, no final das contas. E a gente teve a Warmind, que serviu pra gente aprender que basta só um assalto mequetrefe pra gente conseguir assassinar um Wormgod, que pra quem leu o Book of Sorrows sabe que é extremamente decepcionante. E nesse momento eu confesso que eu dei uma pausa, assim, de jogar, eu dei uma parada com o jogo. Mas em 2018 a gente teve o lançamento da prometida salvadora da pátria, que seria a Taken King do Destiny 2, que foi a Forsaken. Foi um movimento completamente corajoso da Band. Eu vou ter que falar isso, cara. Não sei se foi corajoso ou desesperado, na verdade, porque eu não tinha sido o único que tinha dropado do jogo. Na verdade, nessa época, o jogo quase morreu, porque a base de jogadores despencou muito, assim. Só que eles tiveram uma puta ideia, cara. Puta que pariu, cara. Eles mataram o Cage. Eles não só mataram o Cage, como eles mataram o Cage no trailer, cara. Na porra do trailer. Não só isso, a gente teve a adição de 2 grandes mapas nessa expansão e uma das maiores raids da história do jogo. A Last Wish foi um fenômeno, assim, pra comunidade e até o momento tinha tido o maior contest de todos. O assassino do Cage, seu Uldren, né, o irmão da Mara Sov, também foi algo muito intrigante pra nós. Nosso guardião, pela primeira vez, falava no Destiny 2 e a fala dele foi um juramento de vingança. Você não vai precisar. O Uldrensov é meu. Então tudo isso serviu para construir aquela narrativa envolvente, aquela história envolvente e o hype que o jogo tava precisando de novo. Dá pra se dizer tranquilamente que essa foi a primeira era dourada do Destiny 2, sem sombra de dúvidas. Inclusive, com certeza, isso era plano da Band, tanto pela qualidade quanto pelo conteúdo que saiu nessa época. E aí, a gente foi apresentado a um novo método de como a história do jogo seria contada e como, ao mesmo tempo, a Band faria mais dinheiro. As Seasons, né? Nessa primeira leva de Seasons, tivemos uma baita surpresa, porque elas trouxeram raids, missões exóticas e um aprofundamento na história do jogo. Então, realmente, fazia parecer que valeria a pena esse investimento. A gente teve a notícia de que a Activision e a Band tinham rompido o contrato deles. Então, todo mundo ganhou a esperança de que todas as práticas mais abusivas, assim, financeiramente falando, iam acabar, porque a gente achava que a Activision era a maior culpada disso tudo. Mas a gente se enganou e ao longo da história isso ficou bem claro. Nesse ano a gente teve a Shadowkeep, uma expansão que traria a Ares
de volta como personagem principal e também o mapa da Lua, que a gente já conhecia. O grande clímax, a grande parada dessa expansão foi que a gente descobria que tinha uma das pirâmides daquela frota da treva enterrada no subsolo lunar. Algo que serviu pra gente aprender que houve um envolvimento tanto da Savathûn como de um tal Nezarec no colapso da Era Dourada. Savathûn já era um nome que a gente vinha escutando ao longo do jogo e que a gente sabia que era uma das irmãs do Oryx. E foi só isso. Basicamente, a expansão foi uma daquelas temporadas do Game of Thrones que diz, o inverno tá chegando, hein? Tá chegando. Mas teve uma adição que foi importantíssima para mim, que foram os ornamentos. O Fashion de Destiny mudou completamente e isso é extremamente importante porque a gente tem que ficar bonitinho no jogo. O sistema de Seasons continuou, só que dessa vez elas foram lançando 100 raids novas e a gente começou a ganhar dungeons, que era um novo conceito muito legal. Basicamente são mini raids, só que feitas por 3 pessoas ao invés de 6. Uma menção honrosa sobre as Seasons dessa época foi quando a gente trouxe o São 14 de volta. Um envolvimento amoroso do Osiris e também uma lenda entre os titãs. Quem é titã aí no jogo tá ligado que ele é o maior, mais famoso de todos, porque ele é porradeiro, cara. Em 2019, mais pro final aí a gente vê que grande parte da frota da treva tá chegando no nosso sistema solar e que naves pirâmides dominaram vários planetas que a gente tinha acesso e podia jogar. Todo esse teatrinho levou pra palhaçada que a gente sabe que foi o Content Vault e o sunsetting dos nossos queridíssimos itens. Simplesmente todas as armas que a gente tinha farmado desde o lançamento do D2 agora se tornaram obsoletas e boa parte dos mapas, inclusive vários do PVP, foram para esse tal Content Vault, mas eles jamais veriam a luz do dia de novo. Ou seja, quem entrasse no jogo a partir de agora não teria mais acesso ao início dele e nem das histórias, das campanhas. Em 2020, a gente teve uma boa expansão. A Beyond Light me agradou bastante e me pegou de surpresa, porque na questão dos trailers, ela não tinha me chamado tanta atenção. A nova subclasse, que agora era de treva, não tinha me pegado, assim, sabe? O poder de gelo não... O poderzinho de gelo não me atraiu, né? Mas ela foi extremamente importante pra gente expandir o nosso conceito de luz e treva e pra gente entender que, na verdade, nessa história que a Bungie estava nos contando, não era uma questão de bem contra o mal. A luz não representava o bem e a treva não representava o mal. Na verdade, elas são grandes forças paracausais que existem no nosso universo e que podem ser usadas tanto por pessoas com boas, tanto por pessoas com más intenções. Aqui a Bungie tentou também emplacar uma nova vilã, mas não foi tão potente assim. E também a gente descobriu muito sobre a estranha Exo que ficava nos stalkeando durante o Destiny 1 inteiro, praticamente. A gente aprende mais sobre a família dela e sobre como os Exos foram criados também. As Seasons dessa expansão foram chegando e cada vez mais com um peso narrativo muito importante. Parece que o plot andou muito com as histórias que a gente viu. O Osiris perdeu a fantasminha dele, consequentemente os poderes. O Drensov, que a gente mata na Forsaken por ele ter matado o Cayde, ressuscita como guardião, agora chamado de Corvo. E combatemos as forças da outra irmã da Savathûn e do Oryx, a Xivu Arath. Também viramos aliados dos Cabais e dos Decaídos, e quando tudo parecia que já estava mais resolvido, a gente descobre que o Osiris estava possuído pela Savathûn. Tudo foi escalonando para algo que, meus amigos, seria revolucionário para a história do Destiny. Agora a gente estava diante dela, que seria a verdadeira Taken King do Destiny 2. E quiçá superou, e com certa facilidade, a expansão da Witch Queen. Tell me, little light. What is your truth now? Mano, aqui a Band cozinhou fácil. Em 2022, a gente não foi apresentado só a uma expansão, e sim a uma obra de arte. Aqui a Band soube fazer uma vilã que emplacou. Não só isso, ela tinha uma capacidade incrível de gerar ódio e intriga em nós jogadores. Com o maior plot twist da história do jogo, descobrimos que o Viajante, nosso próprio deus, aquele que nos trouxe a Era Dourada e nos defendeu do colapso, havia entregado a luz para Savathûn. Ela se matou e foi ressuscitada como uma guardiã. Here we are,
You simply let me die. Oh, what a trick. Elegant. Is that it? If there is an answer, I don't hear it. Because now the world begins to fade. Com a nossa fé completamente abalada no viajante, a gente não só descobre isso, como também descobre que foi ela quem protegeu ele durante o colapso, na verdade, das garras do Nezarec, que agora sabíamos que era um discípulo da Treva. O pior de tudo é que durante a campanha, como a Savathûn ressurgiu guardiã, ela não se lembrava de nada, e a gente acabou ajudando ela a se lembrar de toda a vida passada dela, num plano completamente projetado por ela mesma. Só que no meio do caminho, a gente acaba descobrindo um segredo que ela não esperava, que a criação da colmeia, a raça dela, foi toda arquitetada por alguém que sabíamos estar na Treva e ser uma liderança dentro dela, a própria Witness, aquela a quem Nezarec servia. Nós conseguimos matar Savathûn, mas já sabendo que por ela ser uma guardiã, ela podia simplesmente retornar com a ajuda do fantasminha dela. E aqui é outra coisa, a Band não mata os vilões dela nunca. Essa expansão foi tudo mesmo, cara, tudo mesmo. Eu joguei muito nessa época e ela trouxe muitas novidades. Ela trouxe uma puta raid, que a gente conhece outro discípulo da Witness, o Hulk, e as seasons subsequentes tiveram histórias bem decentes, não tão bem desenvolvidas quanto as últimas, e além de elas terem parado de trazer raids, elas agora também tinham parado de trazer dungeons, porque as dungeons começaram a ser pagas separadamente. Com a evolução da história, a Eramis, a vilã da Beyond Light, começou a trabalhar com a Witness e ajudou a recuperar partes do corpo do Nezarec, que estava prestes a ser revivido para essa, que seria a maior decepção da carreira da Band, a Lightfall. Cara, aqui eu nem tenho muito o que dizer, sabe? Eu nem tenho muito o que dizer. A Band tinha a faca e o queijo na mão. Depois da Witch Queen, ela podia ter continuado a história e rumado pro fim dela definitivo. Só que ela preferiu botar o maior filler de todos, assim. Foi simplesmente uma experiência castradora de emoções. Acho que dá pra botar assim em palavras. Quando tudo tava apontando pro fim dessa saga, que recebeu o nome da saga da Luz e Treva, a gente recebeu esse lixo, cara. Não tem nem o que dizer. Basicamente, a Witness finalmente chega em carne e osso pra nos enfrentar e enfrentar o viajante, destruir ele, na verdade, que era o objetivo dela, usar ele pra criar a Final Shape, que seria a forma como ela vê que o universo deveria ser, uma completa eternidade intacta de tempo parado, e só assim, na concepção dela, toda a dor do universo seria cessada. E o nosso guardião, durante a campanha, tem a única exclusiva missão de impedir com que a Witness consiga chegar até o viajante para ela concluir esse objetivo dela. Só que mesmo assim, tudo que a gente faz na campanha, na verdade, é desviado por causa de outro vilão, que é o Kalos. Tanto até que se a gente vê a primeira cutscene da expansão e a última, se a gente conectar as duas, é como se nada realmente tivesse acontecido, porque a gente não atrapalha a Witness de forma alguma. Então, eu gostaria de humildemente parar de falar dessa expansão por aqui, pra gente chegar nessa, que é a amálgama de tudo que a Band sabe fazer de melhor. Essa não foi meramente uma expansão, cara. E eu digo isso porque ela tá fresca ainda na minha memória. Ela foi um monumento que recuperava todos os acontecimentos e emoções que a gente sentiu ao longo desses 10 anos de jogo. Sim, a gente chegou a 10 anos de jogo muito rápido, parece que foi assim. E ela nos colocou pra gente viver essa experiência, reviver todas as experiências. Se existe fanservice, a Band sabe fazer. Já faz tantos anos e nunca falamos no assunto. Porque eu te trouxe de volta. Porque escolheram você.
A Final Shape, a última expansão do jogo até agora, foi extremamente linda. Ela foi linda. A gente entra no coração do viajante, atrás da Witness, e lá dentro a gente vê que todo o cenário é formado baseado nas memórias do nosso próprio guardião. E não só isso, a gente é acompanhado pelo Dream Team, que vem com a gente desde a história do Destiny 1, o Zavala e a Ikora. Infelizmente, o Cayde não está entre nós, mas é isso que a gente acha, porque aqui ele volta. E ele volta muito bem, pessoal. Eu nem sei por onde começar. Você perdeu tanta coisa. Nós matamos deuses. Derrotamos pesadelos. Lutamos ao lado daqueles que um dia enfrentamos. Queria que você tivesse visto. Eu também, parceira. Mas viu, eu tô aqui agora. Onde quer que isso seja. Quando o trailer da Final Shape saiu, eu achei que a Band tava, tipo assim, puta, a gente vai trazer o Cayde de volta, comprem a nossa expansão, vai valer a pena. Só que, manos, ela trouxe o Cayde de uma forma tão magnífica, tão bem feita, que foi muito convincente. Porque, sabe, é só isso que precisa. É ser convincente. Essa é convincente, cara. O Destiny fez algo que não fazia muito tempo. A campanha tinha o final dela amarrado com a conclusão da raid. E eu admiro muito isso. Muito isso. A história foi muito boa. O Cayde participa do arco de redenção do personagem do Corvo, porque a essa altura do campeonato, ele sabe que foi ele quem matou o Cayde. E existe uma cena de perdão muito bonita, digna de um jogo de história que nem The Last of Us, por exemplo. Porque o Cayde perdoa o Corvo por ter matado ele. Você morreu. E você também. Não preciso mais chamar você de príncipe, preciso? O Zavala, por outro lado, que sempre foi esse bastião da fé e nunca, jamais pensou em negar o viajante, tem essa crença dele completamente abalada. E ele se deixa desesperar com as ofertas que a Witness vai jogando pra gente ao longo da campanha. E ele perde o fantasma dele, perde a luz dele. Só que mesmo parecendo que a Witness tinha total controle daquela realidade dentro do viajante, a gente acaba descobrindo que ela é uma amálgama de povos. Ela é um ser único composto por vários. E um desses seres vira um desertor e entra em contato com a gente. Esse ser desertor, ele é representado por uma estátua que a gente já viu ao longo de todo o jogo, assim, do Destiny 2 e não fazia ideia do que significava. E é com a ajuda desse desertor que a gente consegue enfraquecer a Witness ao ponto de que a gente chega na raid e depois de literalmente fazer uma jornada até o topo da montanha, derruba ela lá de cima. E numa cena final, depois de toda uma história em que os nossos personagens entram em sintonia, cada um tem a sua própria jornada, combate os seus medos, a gente tem essa cena onde nosso guardião e outros guardiões, junto com o Decaído, junto com o Cabal, junto com a própria Savathûn e junto agora com o Zavala transformado que tá usando a treva ao seu favor, se unem numa cena digna de Vingadores, impossível não citar isso, pra destruir a Witness de uma vez por todas. A gente mata ela canalizando todos os nossos poderes através do nosso próprio fantasminha. E o que ninguém esperava é que depois dessa canalização de poder, o nosso fantasma morresse. Só que o Cayde já tinha pensado em tudo. E eu acho que o final não podia ser diferente. O final não podia ser diferente, cara. Aquela cena do Cayde botando a mão no nosso fantasminha e falando que ele sabe que ele já não pertence mais a essa realidade, a essa existência. E que ele tem que voltar pra onde ele tava. E ele só nos pedindo pra gente fazer valer essa ação dele.
Diz pra todo mundo que a escolha foi minha. A luz é minha. Somente eu decido o meu destino. Você é meu favorito. Lembra sempre disso. Guardião. Aí está você. Ele utiliza da própria energia vital dele pra trazer o nosso fantasma de volta à vida. E a gente poder continuar a nossa aventura. Porque por mais que ela tenha chegado num fim, ela não acabou. E na verdade esse fim foi um novo começo para uma jornada que a gente não sabe quanto tempo mais vai durar agora, com a continuação dos lançamentos de expansões do Destiny 2. Mas eu só sei, galera, que as minhas palavras não seriam suficientes para descrever esse momento que para mim significou tanto, porque esse jogo acompanhou muito da minha vida. E eu genuinamente me emociono assim de falar, cara. Que eu chorei nesse momento final não tá escrito. E o fato é que uma boa história precisa de muitos elementos. E a Band sabe quais são eles. Pra mim já tá claro isso. E eu confesso pra vocês, cara, eu só fiz esse vídeo pra chegar nesse momento aqui e falar que eu acho importante dizer que mesmo com esses altos e baixos presentes na história do jogo, que eles servem de exemplo e que eles sirvam de exemplo para que outras histórias não tenham manchas de práticas anticonsumidor e de certa forma abusivas, principalmente pra gente que mora aqui no Brasil, mas que mesmo com tudo isso, cara, a Band conseguiu fazer um jogo que ultrapassa a categoria de jogo pra mim. Ele realmente é uma obra de arte digital, moderna e vai se modificando com o passar do tempo, e que se não fosse por essa trilha sonora incrível, se não fosse por esse time de artistas incríveis que me inspiraram ao longo desses 10 anos, que me fizeram querer escolher o caminho da arte pra minha vida e que me fizeram nunca desistir de sonhar, eu só queria agradecer pela existência de tudo isso que foi construído ao longo desse tempo. Eu só queria agradecer a existência de Destiny por ter feito parte não só da minha vida, mas como da de milhões de pessoas. E eu garanto que se tu tá assistindo esse vídeo, Destiny já fez parte da tua vida de alguma forma. Eu tava pensando em fazer um daqueles grandes vídeos, na verdade, né? Que conta a história detalhe por detalhe. E eu não vou desistir dessa ideia, mas por enquanto o vídeo já tá bem grande e eu quero que esse seja meu primeiro vídeo pro YouTube, só pra eu poder botar pra fora. Porque é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero expressar esse amor que eu tenho por esse jogo. E eu espero que, se tu tenha gostado de algum momento desse vídeo, tu deixa teu like aqui, por favor, e se inscreve no canal. Eu pretendo fazer outros vídeos. No momento, vão ser vídeos sobre jogos que eu amo. Então, só pra vocês saberem, eu quero fazer vídeos sobre The Witcher, sobre Halo Reach, sobre Metro, sobre Red Dead. Eu quero fazer vídeos sobre Legos, jogos de Lego. Do Play 2, principalmente. Então, eu não sei muito bem pra qual direção esse canal vai rumar. Mas, por enquanto, é simplesmente a minha vontade de expressar o meu amor e carinho por essa arte que já se estabeleceu no mundo e continua ficando cada vez mais forte a cada ano que passa. E pra falar isso pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, por enquanto, fica aqui o meu até logo.